Bom, depravação total, amados. Depravação total. O que é isso? Olha só, preste atenção. Depravação total no conceito calvinista é no sentido de que o homem ele é impossibilitado de buscar a Deus, de escolher a Deus por si próprio. Deus tem que dar o primeiro passo. Deus tem que se revelar ao homem. Deus tem que tirar as escamas dos olhos dos homens para que eles possam enxergar Deus. Porque o homem é pecador, o homem é depravado, então ele não consegue alcançar esse entendimento, essa revelação por si só. Perfeito, concordo com isso aí, concordo. O problema é que a depravação total calvinista vai um pouco mais além. Ela diz também que após ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, o homem ele também não é capaz de decidir sozinho por Deus. Ou seja, Deus tem que decidir por ele, como se ele fosse um fantoche, né? Ou seja, ele não tem como falar assim, eu quero, após de ser convencido, né? E aí eu discordo plenamente. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não obriga o homem a seguir. Jesus foi claro quando ele falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele não está dizendo, aqueles que são eleitos vão me seguir, os que não são, não vão. Ele não está excluindo ninguém. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, né? Jesus fala, aquele que quiser, ele coloca isso um desejo humano, uma opção do homem, querer ou não seguir a Cristo. Existem pessoas que são convencidas do pecado, da justiça e do juízo, e eu conheço algumas, e que não querem Jesus. Não querem, são obstinados no pecado. Isso acontece, né? Então essa história de que o homem não pode decidir por Deus após ser convencido por Deus, isso não tem base bíblica, e nós podemos ver. Por exemplo, em Romanos capítulo 2, a partir do verso 14, Paulo fala assim, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que o texto está dizendo aqui? O que Paulo está falando? Que Deus implantou na consciência de todos os homens a noção do certo e errado. Por mais que você não tenha a lei de Deus na mão, por mais que você não conheça Deus, ainda que você seja um ateu, você tem a plena capacidade de distinguir o certo do errado, porque Deus implantou essa condição na sua consciência. E ele está dizendo que quando o homem, né, naturalmente faz aquilo que a sua consciência aprova, ele está agradando a Deus. Então observe bem. Está claro no texto que uma vez que Deus implantou essa lei, vamos dizer, né, na consciência humana, o homem pode, a partir daí, decidir o caminho que ele quer. Se ele quer seguir o caminho do mal, se ele quer seguir o caminho do bem. Foi exatamente por esse propósito que Deus colocou na consciência do homem. Porque se tudo fosse decretado, se Deus já houvesse decretado quem seria mal, quem seria bom, quem iria segui-lo ou não, qual é o papel da consciência humana? Por que o homem precisa de uma consciência para a hora estar o acusando ou a hora estar lhe defendendo? Se na verdade quem toma a decisão pelo próprio homem é Deus, e o homem não tem a capacidade de tomar decisões morais, ou seja, ele não tem livre-arbítrio, que é o que o calvinismo tenta destruir a qualquer custo, e que não tem nenhum fundamento bíblico. O homem tem livre-arbítrio, ele tem, esse texto prova isso, a capacidade de tomar decisões morais e responder pelas consequências, sofrer as consequências das decisões que ele toma, e isso é justo diante de Deus. Então, realmente, a depravação total, nos termos calvinistas, eu realmente não tenho como concordar, porque as Escrituras trabalham isso de forma distinta, né? A expiação limitada, amados, diz o seguinte, que Jesus veio morrer por um grupo seleto de pessoas. Jesus veio morrer por poucos. O resto, Jesus não veio morrer porque já haviam sido destinados ao inferno pelo Pai. Nós já lemos alguns textos aqui que vão de encontro a essa teoria. O próprio Calvino, ele não concordava com isso. Olha o que Calvino escreveu a respeito disso. Ele colocou assim, não é pouca coisa ver perecendo as almas que foram compradas pelo sangue de Cristo. Ou seja, existem almas que perecem, mas essas almas que perecem foram compradas pelo sangue de Cristo.
Opa, peraí. Se essas almas que perecem foram compradas pelo sangue de Cristo, o sangue de Jesus não vale nada. O que vale é o decreto de Deus. Olha a contradição aqui. O sangue de Jesus não vale nada. Olha que heresia braba. Por que no final das contas elas pereceram? Porque foi um decreto divino. Palavras de Calvino. Né? Então não é pouca coisa ver perecendo as almas que foram compradas pelo sangue de Cristo. E a primeira coisa em que devemos prestar atenção é que, enquanto estamos sem Cristo e separados dele, nada do que ele sofreu e fez pela salvação do gênero humano é de benefício para nós. Ou seja, ele reconhece que o ato de Cristo foi para a salvação de todo o gênero humano e não de algumas pessoas. Só que aqueles que estão sem Cristo acabam não tendo proveito do benefício da cruz, daquilo que Jesus fez por nós. Isso aí eu concordo com ele. Então, amados, veja bem, o próprio Calvino não concordava com a tese da expiação limitada. Né? Foi uma interpretação, foi uma elucubração lógica criada por seus discípulos. E que alguns calvinistas, né, que batem no peito para dizer que são calvinistas, saem repetindo por aí igual papagaio. Né? Perseverança dos santos, o último, vai dizer o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que você foi salvo, não existe como você não alcançar a salvação. Né? E eu tenho vários textos para provar isso. Inclusive tem um vídeo no meu canal só sobre isso. Se você quiser, você pode dar uma olhada nesse vídeo que está mais completo. Mas por hora eu quero apenas ler um texto, que é o suficiente para derrubar isso aí, que é o texto que está em Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao 6, que diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados pelo Espírito Santo, é ele quem ilumina, né? E provaram o dom celestial é o dom do Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo. É o nascer de novo. O dom celestial está lá em Atos 2. Aqueles que receberam o dom do Espírito Santo. Né? Foram batizados no Espírito Santo, ou seja, foram incluídos no corpo místico de Cristo. Fazem parte da igreja invisível. Né? E se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Né? Experimentaram pela fé. Então eles tinham uma fé viva, porque não existe outra forma de você experimentar a boa palavra de Deus, né? Usufruir os benefícios dela se não for mediante a fé. Então tinha uma fé verdadeira. E as virtudes do século futuro e recaíram. Observem que o apóstolo Paulo está falando recair, por quê? Porque nós, já quando encontramos com Cristo, nós já estamos caídos, nós já nascemos caídos por causa do pecado. E nós somos vivificados por Cristo, Efésios capítulo 2. E aí está dizendo, recaíram, ou seja, cair de novo, voltar à condição status quo ante, voltar à condição que você estava antes de ter sido vivificado por Cristo. Observem que essa vivificação ela é real, senão o termo aqui não seria recair. Se você recaiu, é porque você estava de pé anteriormente. De pé por quem? Por Jesus. Então, na verdade, está falando aqui de uma pessoa que é nova criatura em Jesus, uma pessoa convertida e, portanto, uma pessoa salva. E aí está dizendo, aqueles que recaíram, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, essas pessoas que experimentaram tudo isso, ou seja, não estão mais no tempo da ignorância, conhecem a verdade, e ainda assim ela retorna a uma condição obstinada de pecado, né? Essa pessoa não vai ser renovada para arrependimento. Por quê? Porque ela fez algo voluntário, sabendo realmente de que aquilo era errado. Ok? Então, amados, está claro aqui a possibilidade de se recair, como está lá em Gálatas 6, né, que nós lemos também já o texto aqui, daqueles que caíram da graça de Deus. E que é cair da graça, a não ser você não mais ser contemplado por ela? E se você não é contemplado pela graça, não há que se falar em salvação. Então, amados, você pode não alcançar, não pode falar em perder a salvação, porque esse é um jargão que realmente é inapropriado. Você pode não alcançar a salvação? Pode. Porque a salvação definitiva, ela só vai ocorrer quando o seu corpo for glorificado e você for para o céu.
Enquanto isso não acontecer, a salvação é um processo, ela é condicional. Condicionada a quê? A sua santificação. E a santificação, ela é um processo onde, de um lado, você tem a soberania de Deus, provendo para você as condições de viver uma vida santa, e do outro lado, a sua responsabilidade pessoal em buscar essa santificação, que é orar, que é ler a Bíblia. Deus não vai obrigar você a fazer isso, cabe a você fazer isso. Como Deus falou para Caim, cabe a ti dominar o pecado, não cabe a Deus, cabe a ti, a responsabilidade sua. Então, o processo de santificação é um processo sinérgico, é um processo onde, de um lado, você tem Deus provendo as condições e o homem usufruindo voluntariamente dessas condições. Se esse processo de santificação é voluntário, essa salvação não pode ser incondicional, a não ser depois que você morre. Ok? Ou é arrebatado por Deus. Então você pode não alcançar a salvação? Pode. Você pode desistir do caminho? Pode. Como o livro de Hebreus revela que muitos desistiram. O contexto em que Hebreus foi escrito foi exatamente esse, de judeus convertidos que, em função da perseguição, estavam abandonando o evangelho, porque não estavam aguentando. E ele foi escrito para encorajá-los a prosseguir, a persistir, a não olhar para trás, né? Mas alguns pastores dizem uma vez salvo, salvo para sempre, dando uma falsa segurança às pessoas, e eu acho que isso é bastante perigoso. Amém, queridos? Acho que mais claro que isso é impossível. Se depois desse vídeo você continua querendo ser calvinista, realmente é complicado, tá bom? Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz.